Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar da subunidade 2.2, gases e dispersões, e vamos começar com o volume molar. Vamos perceber o que é o volume molar, o volume de uma mol de um gás. É uma das grandezas utilizadas no estudo de gases e é calculada pela seguinte fórmula. Vamos ter volume molar é volume sobre mol. Também tentar decorar isso. Volume molar, volume sobre mol. E vem em decímetros cúbicos por mol. Nós temos aqui já o exemplo de um balão com hélio e temos que já está aqui a dar uma dica do que é quanto é que é o volume molar. Ele vai depender também da temperatura e da pressão, mas aqui diz que 22,4 litros de gás de hélio corresponde a uma mol de hélio. E por sua vez, uma mol corresponde a 4 gramas. Já depende da massa molar. A lei de Avogadro. O que é que diz esta lei? Diz que um volume ocupado por um gás não depende do tipo de moléculas que o constitui. Então, aqui eu posso ter hélio, aqui oxigênio e aqui nitrogênio, mas se eu tiver 22,4 litros, tenho sempre uma mol. Quando estas moléculas já estão no estado gasoso, elas não vão depender das suas massas ou das suas ligações intermoleculares. Elas aqui, para estarem no estado gasoso, elas já estão mais afastadas possível entre si e não depende do tipo de moléculas que estão dentro do balão. Então, temos isto aqui, desta forma, que se o volume de hélio é igual ao volume de oxigênio e o volume de nitrogênio, a pressão nos três balões é igual, a temperatura também é igual, então teremos o mesmo número de moléculas. É isto que diz a lei de Avogadro. Volumes iguais de gases contêm a mesma quantidade de matéria, N, e o mesmo número de moléculas quando medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. A partir da lei de Avogadro, então, conclui-se que todos os gases têm o mesmo volume molar nas mesmas condições de pressão e temperatura. E está definido assim: o volume molar de qualquer gás em condições PTN, e vamos ver o que é este PTN, é pressão e temperatura normal. A pressão é uma atmosfera, essa é uma pressão normal, a pressão ao nível do mar, a pressão de uma atmosfera. A temperatura, que já não é tão normal, a temperatura é de 0 graus. Então, lembrar isso, pode haver um exercício com a temperatura de 0 graus e podes ficar aí sem espantado, o que é que será isto? Mas serão as condições PTN. Então, o volume molar nas condições PTN, e sempre que aparecer um exercício condições PTN, já sabemos que é para usar este volume molar e vamos relacionar que 22,4 decímetros cúbicos, ou litros, corresponde a uma mol desse gás. Vamos ver aqui um exemplo. Qual é o volume de uma amostra de 2 mol de hidrogênio gasoso, nas condições PTN? Ora, ao ter aqui condições PTN, já sabemos que vamos usar, e estou a perguntar o volume, vamos usar aqui volume molar, nas condições PTN a 22,4. Vamos ver, esta é a fórmula que nós temos para o volume molar, mas se eu quero saber o volume, vou passar o N para cima e fica N vezes volume molar. Então tenho 2 mol e cada mol é 22,4. Então 2 mol irão ocupar um volume de 44,8 decímetros cúbicos. Agora vamos calcular a quantidade de substância de oxigênio numa amostra de 11,2 decímetros cúbicos. E cá está também nas condições PTN. Então já sabemos, vamos usar o volume molar. É que às vezes não está a dizer no exercício, está no início do teste ou da ficha de exercícios, mas se aparece condições PTN, vão lá procurar quanto é o volume molar e já sabem resolver o exercício. Temos a equação aqui geral, se eu quero saber o N, vou trocar o N com o volume molar e o volume molar vem para baixo e fica volume sobre volume molar. E é isto. Se temos apenas 11,2 decímetros cúbicos, isto corresponde a meia 0,5 mol, meia mol de O2. Nos gases também temos que falar aqui de massa volúmica ou de densidade.
e ela é calculada através de esta expressão. Este é o ρ, é uma letra grega, escrevemos assim, como se fosse um P, assim, com uma perninha mais redondinha. Então, o ρ é igual a massa sobre V. Temos uma unidade usual, é gramas por decímetro cúbico ou gramas por centímetro cúbico, e raramente teremos aqui só em exercícios de impulsão, assim no nono ano ou em física de 12º, é que vamos ter unidades deste tipo, mas pode aparecer. A unidade de sistema internacional é quilogramas por metro cúbico. Okay? Nós vamos precisar muitas vezes de gramas por decímetro cúbico e pode vir também em gramas por centímetro cúbico. Nós podemos calcular a massa volúmica de um gás usando o conceito de volume molar e de massa molar. E como é que se faz isso? Isto só é necessário quando nós não sabemos a massa da amostra que queremos calcular a densidade. Então vamos passar e podemos calcular a massa molar. Vamos ver, esta é a fórmula normal, mas se eu não sei a massa, vou então ver a relação que existe entre a massa e a massa molar. E a massa, isto vem da expressão de massa molar, que também é massa sobre mol. E se eu quero saber a massa, massa igual, o N vai para cima, N vezes massa molar. Então, tenho aqui N vezes massa molar. O volume vai ficar em N vezes volume molar, e podemos cortar os N's, porque eles vão estar a estudar nas mesmas condições, e ficamos com a fórmula de densidade de um gás. Isto é só para um gás, em que usamos o volume molar. Ficamos aqui com a massa molar sobre volume molar. Isto vem em gramas por decímetro cúbico, porque aqui temos o volume molar, vem em decímetros cúbicos por mol. Aqui em cima temos gramas por mol e vamos cortar mol e vai ficar gramas por decímetro cúbico. Tenho aqui um exemplo que nós podemos calcular. Então, sabendo a massa molar do dióxido de carbono, eles já estão a dar a massa molar, senão teríamos que calcular. A massa molar é a massa molar do carbono mais a massa molar do oxigênio vezes 2. Aqui é uma maneira mais rápida de calcular a massa molar, mas na realidade, usamos as massas atómicas relativas que estão na tabela periódica. Qual é a sua massa volúmica? Então, eu não tenho aqui massa para calcular através desta expressão, só tenho a massa molar e vou usar então outra expressão. Tenho aqui 44,0 a dividir por 22,4 e cá vai dar este resultado. Conceitos que são necessários relembrar para trabalhar esta subunidade de gases e dispersões. Primeiro, volume. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos e 1 litro são 1000 mililitros. Como é que se faz as conversões? Se eu tiver 1 decímetro cúbico e quero passar para centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 10 elevado a mais 3. E se eu tenho centímetros cúbicos, quero passar para decímetro cúbico, vou multiplicar, ele vai ir para a esquerda, vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, tenho aqui 250 centímetros cúbicos, isto é igual a 250 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos, que posso pôr aqui assim, é a mesma coisa do que dividir por 1000 ou andar 3 casas para a esquerda. Mas muitas vezes eu vejo que é mais fácil multiplicar fazer vezes 10 elevado e vermos o expoente. Conceitos de massa molar. Eu já fiz o exemplo para a massa molar do dióxido de carbono. Temos que calcular muitas vezes massas molares. Temos aqui a fórmula massa molar igual a massa por mol, e podemos deduzir facilmente as alternativas quando eu quero saber o N, quando quero saber a massa, tendo em conta as massas molares. Número de partículas também será necessário em alguns exercícios. Eu tenho o número de partículas, é um N maiúsculo. Se eu tenho a quantidade de substância, por exemplo, posso pôr aqui, se tiver 1 mol, significa que eu vou ter este número, o número de Avogadro de partículas, ou de átomos, ou de moléculas, ou íons. Vamos fazer um exercício.
em que envolve já vários cálculos. Exercício. Um depósito de gás usado para armazenar etano tem a capacidade de 250 litros. Considere que o etano está a pressão e temperatura normal. Então, é PTN. Qual a quantidade de matéria N de etano existente dentro do depósito? Então, o único dado que eu tenho aqui é 250 litros, que é a mesma coisa do que 250 decímetros cúbicos. E também tenho as condições PTN, então sei que o volume molar em condições PTN é 22,4 decímetros cúbicos por mol. Então eu consigo, através da expressão do volume molar é volume sobre N, eu quero saber o N, então o N vai passar para cima e troca com o volume molar. Tenho 250 decímetros cúbicos a dividir por 22,4 decímetros cúbicos por mol e dá 11,2 mol. Qual o número de moléculas de etano que existe no interior do depósito? Então, eu já sei a quantidade de substância, a quantidade de matéria, número de moles N vezes Na, e fica 11,2 mol vezes o número de Avogadro e dá 6,74 vezes 10 elevado a 24 moléculas de etano. Escreva a fórmula química do etano. Lembrar, aqui é um hidrocarboneto. Etano só tem 2 carbonos, de mel é para bolos. E temos então et é 2 carbonos, só tem ligações simples, é ano, e vamos ver que então só tem 2 carbonos, colocar aqui hidrogénios à volta, temos H, 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 e temos aqui o, pode ser assim, CH3, CH3. Qual será a massa molar do etano? Posso pôr ele numa fórmula condensada, fórmula molecular, e será C2H6. A massa molar é o carbono, tem 2, e a massa do hidrogênio vezes 6 é 12,01 vezes 2 mais 1,01 vezes 6 e é igual a 30,08 gramas por mol. Já temos aqui a massa molar. Calcula a massa do etano no depósito. Bem, a fórmula que eu tenho, não vou usar o volume molar, não tem massa aqui, mas eu tenho o conceito de massa molar, já tenho o N e posso tirar aqui a massa. A massa é igual a N vezes massa molar. Se eu tenho 11,2 mol, e sabendo que a massa de uma mol é 30,08, isto dá 337 gramas, deixar com 3 algarismos significativos, e de etano, de C2H6. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, podem ver mais alguns materiais do Estudo FQ no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Ficam com mais alguns vídeos para vos ajudar a estudar. Partilhem o vídeo com os vossos amigos e já sabem, até o próximo vídeo, estamos juntos.